Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, sob um olhar inovador para quem nos ouve, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre liderança, com uma sumidade no ramo. A gente recebe Fábio Ribeiro, diretor de marketing comercial na Next Experience. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Para você que nos ouve, não sabe, mas eu vou contar, o Fábio tá para vir aqui desde que esse podcast era só um PPT. Verdade. Luísa, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Realmente, esse namoro aconteceu durante anos. Finalmente, agora concretizando. Que bacana. Quase 100 episódios, sabia, Fábio? Nesse tempo aí, a gente conseguiu construir uma jornada muito bacana, mas tenho certeza que esse episódio vai enriquecer muito para a nossa audiência. Acho que vale a gente começar o episódio contando um pouquinho sobre o teu histórico profissional, como que tem sido essa jornada. Não vou falar quantos anos aqui de experiência para não te entregar, mas fica à vontade para compartilhar com a gente. Minha carreira, eu vou me entregar, tá? A minha carreira eu comecei muito cedo, comecei com 16 anos dando aula de informática. Aula de TI, naquela época que o Windows 95... na época que a gente estudava para isso, né? Exato. Então eu dava aula nessas famosas escolas e logo depois eu ingressei na Bosch Eletrodomésticos, ainda na área de TI. Por 2 anos eu fiquei em TI e depois, devido a um relacionamento que eu tinha interno, a área comercial me chamou para atuar lá como gestor comercial. E ali começou uma carreira onde não foi nada planejado, mas a partir dali eu comecei a planejar minha carreira e sabia que o meu destino era com gestão de pessoas. Era no ramo de liderança, porque esse era um caminho que me levava não só para os meus objetivos, sonhos, tal, etc., mas também fazer com que a outra pessoa chegasse ao nível. Né? Não só entregando resultado para a empresa, mas também no seu resultado pessoal. Então esse foi o caminho que eu atuei. Lá na Bosch fiquei por 10 anos, depois fui para a LG, na área também comercial, lá como executivo comercial. Depois de 3 meses a Bosch me chama de novo, eu não fui, depois me chama de novo, eu não fui, me chama de novo, eu falei, tá bom, eu volto. Já que vocês insistem. Voltei, fiquei mais por 2 anos, a Bosch fez uma transição junto com a MAB, e a MAB assume as operações aqui da Bosch de eletrodomésticos, onde ela ficou por 2 anos, eu fiquei lá por 2 anos e a Panasonic me chama, né? Isso em 2010. Em 2010 entro na área comercial por 2 anos e aí já nesse processo de gestão, de olhar para as pessoas e buscar resultado através das pessoas, eu assumi a área, fui convidado a assumir pela diretoria atual a área de trade marketing. E ali muda tudo, né? Porque eu não assumi só uma área. Eu saio de uma gestão de 6, 7 pessoas da área comercial e assumo 350 pessoas. E ali eu senti muito a necessidade de buscar conhecimento técnico e conhecimento sobre pessoas e como a gente muda esse gatilho dentro dessa motivação, dessa automotivação, para a gente poder chegar nos resultados que a gente precisava. Então, imagina o cenário, eu tinha 350 pessoas, eu puxei um diagnóstico onde a gente conseguiu detectar que 90% estava com baixo engajamento. Turnover, a entrada e saída de funcionários, estamos falando aí de 22%. Tinha um custo de demissão altíssimo, de 1,4, 1,5 milhões ao ano. E nível de treinamento, nível de conhecimento muito baixo. Então imagina você assumir uma equipe totalmente desestruturada, onde por R$50, R$100 ela trocava de marca. Porque a equipe de trade são aquelas pessoas que ficam dentro das lojas, orientando os clientes para sua marca. Esse é a principal... E é um trabalho de ponta fundamental, né? Pois é. E aí esse é um ponto que, para mim, eu ainda não consigo entender como a indústria e ou varejo, junto com as agências, que gastam alguns bi por ano, né? Estamos falando de uma movimentação de 350 pessoas, você tem um investimento aí de 30 milhões ano para manter essa equipe no campo, com uniforme e tal, etc. E tanto a indústria ou varejo não está olhando para essas pessoas porque elas estão preocupadas muito em olhar
para mídia, ou seja, colocar mídia televisiva, ou seja, online ou offline, não importa, leva o consumidor para a loja, só que quando chega na loja tem uma equipe totalmente estruturada. Então foi nesse E aí monte todo que eu aquele encontrei. trabalho e a construção que você teve cai por terra, né? Exato. Porque pro cliente, a experiência também é o ponto de venda. Exato. E aí quando a gente fala de experiência, então imagina um consumidor chegando naquela época no ponto de venda, você tinha um cara totalmente desmotivado, com um baixíssimo engajamento, conhecimento técnico menor ainda, e sem vínculo nenhum com a marca. Por quê? Porque na grande maioria essas pessoas são terceiras, né? São de agências contratadas pela indústria para atuar no varejo. Então isso é um tripé. Para fazer isso funcionar, não é simplesmente pagar o salário dele e colocar ele na rua achando que ele vai fazer todo o serviço. Ali eu descobri que eu precisava entrar um pouco mais a fundo para entender esse tal ser humano que somos todos nós, né? Você tem suas aspirações, todo mundo tem suas aspirações, né? E dentro dessas aspirações, o que te move, né? O que faz você levantar todo dia pela manhã? E a gente começou a entrar um pouco mais a fundo nisso. Quando a gente apresentou o projeto de reestruturação, eu lembro que a gente teve uma discussão muito grande. Como que a gente vai investir nessas pessoas, sabendo que por 50 ou 100 reais ela muda de empresa e todo o seu investimento de treinamento, de conhecimento técnico, vai embora. Vai junto com a empresa, porque às vezes ele muda simplesmente de marca. Ele sai da Panasonic e entra numa concorrente, atendendo a mesma loja, fazendo o mesmo roteiro. Sim. Por 100 reais a mais. E então como é que a gente segura isso? E esse processo, ele não acontece da noite para o dia, é um processo moroso, isso desde treinamento. Então, eu vou contar, por exemplo, qual era o mote que a gente tinha de treinamento. Acontecia uma vez por ano, que era o chamado workshop, era 70% conhecimento técnico. Então, esse cara ia para um hotel, ficava lá 3 dias, 2 dias e meio era treinamento técnico. Ao final, fazia um jantar comemorativo, e era o que ele esperava. Só isso. A gente sabe como é. A gente faz o nosso num resort, Fábio. É isso. É disso. E aí, acabou, ele voltava. Né? Mas por que esse trainer focava tanto em treinamento técnico? Por que ele não tinha conhecimento técnico? Porque ele não tinha nenhuma motivação. Então ele estava lá em corpo presente, mas ele não estava. Sim, já pensando no final. Exato. E aí a gente mudou totalmente já a estrutura de treinamento. Então a gente colocou 60% de motivacional, e eu já explico. 20, 30% de conhecimento técnico e o restante na parte administrativa. Quando eu falo do conhecimento motivacional, de dar essa energia, a gente sentiu que primeiro precisava saber quem é esse colaborador. E a gente fez todo um pré-work antes do workshop para saber quem era ele. Quais são os sonhos dele, quais são as aspirações dele, o que ele desejava. Individualmente. Individualmente. Com quem que ele morava, se ele tinha filhos, se ele não tinha, se era casado, se era solteiro, tudo. Puxei um diagnóstico. Já começaram a achar estranho, porque nunca ninguém tinha perguntado, tipo, e aí, me conta um pouco de você. Feito isso, a gente começou a entender a estrutura familiar dele. E quando você começa a entender a estrutura familiar, você começa a entrar num rumo que poucas empresas olham para isso. E aí, chama a atenção dos RHs. Né? Porque às vezes acho que é só pagar a folha e entregar tudo certinho, do benefício, entregar e tá tudo certo. Embora eu acho que sempre tem que ter uma parceria entre RH e o gestor. Sim, sim. A responsabilidade é mútua. Né? O RH muito mais como apoio, mas o dia a dia é o gestor. Entramos nisso e começamos a descobrir muitas histórias, mas muitas histórias. Muitas, assim. Pessoas que tinham acabado de perder o pai. Pessoas que foram separadas e o marido levou o filho. E que estava lá, no workshop. E aí a pergunta que eu fazia, como a gente vai impactar essas pessoas positivamente? Como é que a gente vai tirar elas desse mundo delas, que já não é fácil? Porque, em média, um promotor, a condução é ônibus, ele tem um roteiro para seguir, então imagina, ele acorda de manhã, super engajado, pega um ônibus, vai para a primeira loja, chega lá, o gerente nem sempre está no seu bom humor, já começa a dar
uma discussão de ponto de venda, onde eu coloco meu produto. Então ele já começa a receber muitos nãos logo no primeiro dia, na primeira hora da manhã. Aí ele sai daquela loja, vai para outra loja, tenta negociar espaço com o gerente não quer, com o vendedor. Aí chega lá o consumidor buscando a marca do concorrente, ele tem que abordar, como é que ele faz? E ao final do dia, com um saldo de 3, 4, às vezes até 5 lojas que ele visitou, ele retorna para casa dele. Então imagina como é que está essa pessoa dentro da sua estrutura emocional. Chegando em casa, aí tem a família. E é aí que a questão pega. Porque assim como todos nós voltamos para casa e temos nossas famílias, o dia pode ser bom, pode ser ruim. E pode ter certeza que na vida dele nem sempre o sol brilha. Sim. Então ele chega em casa estressado. Aí de repente a mulher já está estressada, ou o marido está estressado, tem um filho para cuidar. E aí, beleza, fechou o ciclo, dorme, dia seguinte... Tudo de novo. A mesma coisa. Então, quando a gente começa a entrar um pouquinho mais na vida dele, a gente começa a entender que existe ser humano por trás do profissional. E foi em cima dessa pauta que a gente fez toda a transformação de gestão e liderança dentro do trade. E isso, óbvio, depois dos treinamentos, assim, ao longo de 10 anos trabalhando nessa área, imagino que a gente fez pelo menos 1 ou 2 workshops por ano. Então imagina quantas histórias eu tenho para contar sobre a vida ou sobre como essa pessoa reagiu ao momento dela. A ponto de ter uma mãe que me ligou, achou meu telefone, me ligou e falou assim, ó, o João tá falando de sair da Panasonic. Eu já falei para ele que se ele sair, eu mato ele. Ou seja, a gente chegou num nível que a mãe estava trabalhando pela marca. Que entende? Sensacional. Então, assim, é igual a essa, tem enormes histórias, tem histórias fantásticas, mas para puxar o contexto, então esse foi a linha de raciocínio que a gente começou a atuar. Olhar para o ser humano como ponto focal, como o ponto único para que ele possa chegar nos resultados. Porque a hora que ele chegar nos resultados dele, a empresa é só uma consequência. Eu costumo dizer que a felicidade, o engajamento, ele vai gerar resultado para a empresa. Qualquer pessoa que vem trabalhar, que vai para a sua empresa, meio pé da vida, porque o chefe, porque, enfim, independente do motivo, esse cara não vai render. Ele não vai ter performance. E ele não tendo performance, para qual é a relação colaborador e empresa? Né? Se não é para a empresa ter resultado, se não é para o colaborador ter resultado, um atuando com o outro, qual que é o resultado? Qual que é a intenção disso? Entende? Concordo plenamente contigo. A gente conversa muito sobre isso. Eu e o meu diretor, que é, por acaso, meu co-host nesse podcast. Acontece com frequência. Com frequência não, mas enfim. Acontece com frequência a gente debater sobre isso, mas pontualmente, até porque o nosso time é pequeno, a gente houve solicitações de desligamento por parte do colaborador. E aí, sempre que isso acontece, a gente procura muito entender a raiz daquilo. E quase sempre é essa questão de perfil de jornada mesmo. Até por questão da gente ter uma cultura muito forte, muito presente no nosso dia a dia, fica muito claro para aquele colaborador que, num primeiro momento, não tinha essa clareza, esse desalinhamento do propósito de vida dele, que é uma coisa que a gente acredita muito aqui, com o propósito de existir a cultura da empresa, sabe? E quase sempre é isso, assim, é desalinhamento do perfil da própria pessoa. E tá tudo certíssimo. É esse ponto que tu trouxe agora. Precisa estar muito claro pra pessoa onde ela quer chegar e se esse caminho e essa construção de jornada de carreira vão caminhar junto com a empresa que tu tá atuando, né? E eu vejo um ponto focal também dentro dessa jornada, que é o alinhamento de expectativa, né? Logo no começo, quando eu assumi essa equipe enorme, a primeira coisa que a gente fez foi alinhamento de expectativa. O primeiro workshop, para mim, foi decisivo, porque ali a gente setou um acordo. O que a empresa vai te entregar é isso, mas eu preciso saber o que você quer da empresa. Quando você faz esse alinhamento, você já tira pelo menos uns 30%, caso não tenha esse alinhamento prévio. E foi o que aconteceu. Muita gente pediu para sair, porque eu deixei claro qual era o alinhamento.
E aí, quando você faz esse alinhamento, você abre um precedente para ele poder discutir com você aquilo que ele realmente busca dentro da empresa. Se é um plano de carreira, se é um cargo de liderança, se é... Não, para mim, tem pessoas que é totalmente comum. Não, eu quero ficar aqui como promotor porque é o que eu gosto de fazer. Sim. E tá ótimo, e tá tudo bem, né? Então, acho que esse alinhamento é de extrema importância, porque quando você alinha, os resultados vão vir, você vai ter as duas pontas trabalhando bem. A empresa, com seus benefícios, com seu salário, enfim, com tudo aquilo que ela pode entregar, e você, dentro daquilo que você já acordou e alinhou a expectativa, aquilo que você vai ter de resultado. E a consequência disso é um colaborador recebendo aquilo que foi combinado. E eu sempre falo, se você está atuando numa empresa, você tem 3 camadas para você atuar. Ou você está atuando na camada de baixo, que é assim, vou lá, segunda a sexta, tá tudo certo, finge que trabalho e tá tudo bem. Ou seja, abaixo de 70%. 70% a 100% é aquele cara que chega às 8, sai às 18, conforme combinadinho, bonitinho, a empresa paga e ele entrega. Tá tudo bem. Mas a minha função naquela época era tentar achar também, não só esses da baixo, como na média, e aqueles que eram acima de 100%. Eu falo que qualquer ser humano ele pode entregar mais, concordo? É uma questão de decisão. A gente está aqui, hoje eu acordei de manhã, cara, para mim é claro, eu vou vir aqui e vou dar o meu melhor em conteúdo, tentar escolher as melhores palavras para poder encaixar e te entregar o melhor conteúdo para o seu público, ponto. Qualquer coisa abaixo disso... Já para mim não serve. Exato. Pra mim, tá? Não tô te cobrando isso. Não, mas pra mim também, tipo, não faz sentido. Sim. Entende? Então, se não faz sentido, por que eu tô aqui? Não, se eu tô aqui é pra entregar o mundo. E pra quem tá nos ouvindo, não é muito consciente essa decisão, né? É uma coisa que eu vejo que é intrínseco. Eu sou assim. Cara, pode ser a forma que eu escrevo uma palavra aqui, a forma que eu reviso esse briefing pra te esperar. Eu sempre tento dar o máximo que eu posso, dentro das minhas condições naquele momento, fim. E é um ponto que, se você pegar média hoje, isso pesquisas de Stanford, que aconteceu em 2022, um pouquinho pós, né? Quase final de pandemia, onde falando, e aí, você tá motivado? Tá ok a empresa? 78% falaram que não estão felizes dentro da empresa. Então, assim, só para alinhar, 78% de 10, 7 pessoas... 7 pessoas dentro de uma equipe de 10 não tá feliz? É muita gente. Tipo, então, assim, é óbvio, qual é o resultado dessa empresa? Ou dessa área, né? E, para mim, ficou muito claro que depois da pandemia, isso, eu acredito, assim, friamente que isso aumentou. Por quê? Porque o home office trouxe um desalinhamento de cultura organizacional. Porque antes, querendo ou não, a pessoa pegava no corredor, estava lá, tomava um cafezinho, sabia o que a empresa estava pensando, todo o movimento acontecia dentro da empresa, então você estava mais alinhado com a empresa. Quando você fica em home office, e por favor, não é nenhuma crítica sobre trabalho híbrido, home office ou só office, mas eu falo a questão emocional mesmo, né? Imagina que você vai estar no seu quarto, às vezes quando tem estrutura ou não tem estrutura, você tem um quartinho que você chama de escritório, você tem a cozinha, a sala, você está lá home office. Vamos combinar que a tensão em volta é em torno da casa. Sim. É inevitável, a não ser que você se isole, aí tudo bem. E você tem a disciplina para isso, que é raro. É difícil. Né? Brasileiro menos ainda. Qualquer coisa pode tirar a atenção. Então, essa quebra desse vínculo do clima organizacional da empresa, eu acho que deu uma piorada, né? Nesse sentido de engajamento, motivação e etc. E aí, não adianta fazer um workshop ou uma festa de final de ano e achar que está tudo bem, porque não está. Porque aquilo, eu só consegui ter os resultados que a gente conseguiu dentro da empresa foi porque eu estava sentado do lado dele lá na loja. Porque eu fui na loja, porque eu estava junto com o promotor. Só para você ter ideia, a gente fez um projeto, depois de 2 anos que eu assumi essa área, onde eu chamava de Live Your Life. Isso aconteceu, foi real, eu fui o primeiro a inaugurar esse projeto, porque para mim fazia sentido. Eu fui para Caruaru, se eu não me engano, né, Recife, para aquele pedaço lá, e eu fiz a trajetória do promotor. Então, o que eu fiz? Eu encontrei na porta do promotor, da casa dele. Saí da porta com o material que ele precisava carregar. Ajudei ele a carregar. E fiz o trajeto dele de ônibus, de trem,
como se fosse ele fazendo sozinho. todos os dias. E fiz. Então encontrei com ele na casa dele, fomos até o ponto caminhando. Ali eu senti o que era uma boa caminhada, com material pesado. Fui até o ponto de ônibus, pegamos um ônibus, um trem e depois outro ônibus. E assim, eu cheguei já na loja... Já cansado. Acabado, tipo 8h30. E aí ele todo animado e falou, não, vamos. Ó, detalhe, a loja não sabia que eu era diretor de marketing. Ah, ficou melhor ainda essa história. Porque eu queria saber realmente como ele era ia ser tratado. E aí, chegando na loja, esse aqui é o Fábio, é o novo promotor, tal, não sei o quê. Beleza, tal, não sei o quê. Aí a gerente da loja falou assim, você é novato, né? Ô, novato, pega aqui isso aqui. Eu falei, tá tudo bem, vamos lá, vamos pegar. Inclusive produto da concorrência. Me ajuda a arrastar esse produto aqui da concorrência, do seu concorrente. Aí eu olhei pra cara do promotor e falou assim, é assim mesmo? Eu falei, tá bom, então vamos. Resumindo, montamos uma tenda, fizemos foto, tal, não sei o quê, exposição, mas ainda tinha a questão da abordagem. Como é que a gente aborda o cliente? E aí eu fui abordar o cliente junto com ele. E é impressionante como as pessoas, e eu vou chegar nesse ponto um pouco mais na frente, as pessoas chegam na loja como elas também são carentes de atenção. Porque o que eu abordei de pessoas que só queria olhar e conversar. O olhar acho que talvez era até um pretexto. Era só conversar. E isso foi um aprendizado. Beleza, chegou a hora do almoço. Hora boa, vamos almoçar. Marmitinha, vai pro estoque da loja, sentadinho ali, comendo. E aí eu comecei a perceber, e quanto que pagava de VR pra esse cara? Porra, era só marmita, ele não tinha condição de sentar no restaurante de self-service, por exemplo. Bom, resumindo, chegou às 18 horas, eu tava morto, acabado, parecia que eu tinha passado um trator em cima de mim. E aí eu cheguei no hotel, né, fui até a casa dele, de novo, circuito de volta, saí da casa dele, aí peguei um Uber, voltei pra minha condição normal. Aquele dia, pra mim, foi transformador, porque eu comecei a pensar, falei assim, cara, a vida desse cara. Detalhe, ele tinha 3 filhos, a esposa não trabalhava e era ele, e só ele. Um salário aí de R$1.500, R$1.800 para 3 filhos. Ali eu fiz uma virada. Ali eu entendi que eu precisava vir para esse mundo. Eu vim para esse mundo para fazer mais do que só trade, só marketing, só gestão. Ali a gente transformou, aumentou o VR, mudou o roteiro dessas pessoas. Condicionamos o resultado não só na questão da exposição, mas na abordagem. Trouxemos a família, ou seja, comecei a entender como a família dele atuava para apoiar ele. Porque aquele dia ele foi, daí depois eu fiquei sabendo que aquele dia ele foi ainda comer marmita, que comprou a Marmitex. Mas geralmente a esposa dele faz a marmita dele. Eu falei, e aí você esquenta onde? Ele falou, às vezes quando a loja deixa no micro-ondas, que tem na cozinha lá no fundinho. E quando não deixa? Aí vai frio mesmo. Pensa. Como é que tu vai querer cobrar performance, produtividade? Tem a menor condição. É isso. E é por isso que às vezes as mães me ligavam falando que não ia deixar ele sair da empresa. Você virou quase um pai da galera, né? Paizão de todos. E aí fiquei curiosa para saber, foi através desse case, desse modelo, se é que a gente pode chamar assim, que você foi desenvolvendo, afinando, viu que dava resultado e abriu a Next. Exato. Através da Panasonic eu descobri muita coisa, eu aprendi muito. É uma empresa assim, fantástica. O conceito do fundador, que fala, ele deixa muito claro isso é uma das premissas dele, que as empresas ou a Panasonic tem que desenvolver primeiro as pessoas para depois os produtos. E isso para mim é o ponto-chave. Poucas empresas pensam nisso. Não é verdade. Se você desenvolver as pessoas, essas pessoas vão te entregar, ela vai te dar resultado e, obviamente, vai nascer um excelente produto. Então, foca nas pessoas. E aí, com esse aprendizado que eu tive dentro da Panasonic e com essa experiência em trade marketing, onde eu tive o maior número de colaboradores, eu senti que existia essa lacuna, né, de novo, entre indústria, varejo e agência. Né, ou indústria, agência e varejo e consumidor. Que essa conta raramente fecha.
quando eu falo raramente, é porque é muito investimento. E se você não tiver um olhar para esse grupo de pessoas que atuam na loja com todas essas dificuldades, esse cara não vai te entregar o que você quer. E aí eu abri uma agência, uma consultoria para poder linkar essas pontas. Né? Hoje, como eu falei, tem empresas que gastam e investem 60, 70 milhões ano em equipe de promotor. A pergunta é, esse cara tá dando resultado? Uhum. Esse cara tá feliz? Ele tá gerando resultado não só para a marca, mas ele também tá tendo as aspirações dele atendida dentro das dificuldades que ele tem? Eu tô para falar que eu não conheço uma outra marca que tem feito um trabalho mais a fundo nesse ponto. Até porque, na grande maioria, esse promotor, ele é consultor, promotor, ele é terceiro. Então ele fica na administração da agência. E uma coisa que eu queria estar muito próximo era justamente no dia a dia dele, né? A gente criou um programa chamado Plano de Excelência, né? E dentro desse Plano de Excelência, ele tinha um controle de humor. E eu já explico. Tipo um painel, assim? Imagina o seguinte, ele liga o celular para ver o roteiro dele, para ir para o ponto de venda, e quando ele liga, aparece lá, como é que você está hoje? E aí aparece 10 condições de humor. Então, feliz, triste, motivado, engajado, super motivado, triste, desmotivado. Então, 5 e 5. 5 positivo, 5 negativo. E eu tinha um painel na minha frente, onde de manhã, eu já sabia como é que a equipe ia ter resultado. Por quê? Porque quando a pessoa coloca muito motivado, engajado... Já tinha essa previsibilidade. Exato. Bacana. Aí, quando eu implementei isso há uns 6 anos atrás, todo mundo me perguntou, falou assim, Fábio, o cara não vai colocar que ele está desmotivado? Eu falei, vai, e eu vou explicar. Quando ele colocava 3 vezes na semana desmotivado, ou qualquer sinalização negativa, eu pegava o telefone e ligava para ele. E tentava, não para crucificar, muito pelo contrário, tentava entender o porquê que ele estava naquela condição negativa. Detalhe, quando eu lancei o projeto, tinha 315 pessoas. O primeiro mês que fechou, eu acho que eu liguei para 50 pessoas. Para saber o que estava acontecendo com aquela pessoa. E isso tornou meio que místico no mercado, porque falou assim... Não, ele não tem tempo de fazer isso, não pode. Não vai se sustentar esse projeto. Exato. Eu achei também que não ia sustentar, mas como o projeto começou a se tornar, né, um dos projetos começou a se tornar muito positivo, com engajamento e tal, etc., isso começou a cair. As pessoas começaram a realmente colocar... Sim, porque o objetivo era esse também, né? Exato. E quando a gente fechou nesse tópico, eu descobri outras coisas. E aí que fez totalmente sentido e as pessoas começaram a colocar com veracidade mesmo. Um exemplo. Eu liguei para uma promotora, já mãe solo, tal, etc. Ela falou assim... E ela estava no ranking, a gente criou vários KPIs, mas no ranking ela era muito boa. Ela era acima da média. Essa era aquelas que a gente tratava meio que na mão mesmo. Falava, vem cá, eu vou te ajudar, tal. E de um tempo para cá ela começou a cair, inclusive resultado, chegada na loja atrasado, tal, etc. E ela começou a colocar desmotivada. Falei, gente, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Liguei para ela. Fulano, tudo bem, Fábio? Oi, Fábio, tudo bem, não sei o quê. Falei assim, tá tudo bem mesmo, aconteceu alguma coisa, tô vendo que o seu resultado aqui não tá um dos melhores, tal, não sei o quê. Fábio, que bom que você me ligou. Minha filha foi diagnosticada com câncer há 4 meses. Putz. E eu tô tendo que levar ela para fazer químio, eu só entrego ela, eu tenho uma cuidadora que vai para lá e com isso eu tô chegando atrasado. Mas é óbvio que não é só isso. Então você imagina a cabeça da pessoa, como é que tá. Você acabou de deixar uma criança, você não tinha 8 anos, né? E ter que sair, porque você precisa trabalhar. Eu ouvi aquilo, sabe como... Eu falei assim, e o seu supervisor? Você falou isso pra ele? Ele falou, tentei falar, mas eu vi que ele não quis dar muito ouvido. Aí já despertou um sinalzinho. Eu preciso ficar de olho nesse cara. Detalhe, abaixo de mim eu tinha gerente da Panasonic, eu tinha supervisor da Panasonic, gerente da agência, supervisor, coordenador da agência, supervisor da agência. Ninguém sabia disso. E eu precisei ligar para descobrir.
Então, você imagina o meu nível de cobrança depois em cima da equipe. Mas o ponto é que ela sinalizou que estava com uma criança, né, com um problema sério, e que o supervisor não quis ouvir ela. Então, fico pensando o quanto de histórias dessas tem. E foram negligenciadas pelos gestores, né? Bom, só para encurtar a história, o supervisor foi mandado embora. Não por isso, porque daí surgiu outras coisas, apareceu outras reclamações. Até porque isso é só um reflexo de uma má gestão. Exato. Vai. Exato. Vamos ser sinceros. Bem resumidamente. E alteramos o horário dela, óbvio, né, para que ela... E a gente alterou discutindo com ela, qual é o teu melhor horário, o que você precisa. Ela falou, não, e ela é uma pessoa muito decente, justa, assim, sabe, honesta. Não precisa ser todos os dias, segunda, terça, quarta, tal. E ela foi ajustando, a gente ajustou de acordo para ela se sentir confortável. E colocamos um psicólogo para ela. Num momento um pouco mais sério de crise, a gente deu 15 dias para ela sem cobrar, sem descontar, sem nada. Bom, resumindo, essa criança se curou até hoje, está super bem. E essa pessoa está com a gente até hoje. Está na Panasonic até hoje. Então, tipo, imagina a gratidão dessa pessoa, né, diante de uma dificuldade que ela teve, e a empresa simplesmente cumpriu um pouco do papel dela que o fundador sempre bateu nisso. Contribuição à sociedade. Né, o fundador Konosuke Matsushita da Panasonic, ele... Quando abriu a empresa, quando ele criou a empresa, ele tinha alguns propósitos. Um deles é contribuição à sociedade no meio onde você vive. Se não é para isso, não faz sentido. E numa era que a gente vive com tantas empresas que têm propósitos claros, mas que são esvaziados de sentido, é muito importante que a gente veja e acompanhe empresas como a Panasonic que de fato vivem esse propósito. No dia a dia mesmo, no chão da operação. Deixando chegar em todos esses colaboradores. Fiquei curiosa para entender mais, além de todo esse processo, ou aliás, qual foi o resultado de todo esse processo, de todas essas transformações. Eu sei, mas eu gostaria de te ouvir compartilhar um pouquinho, porque quem está nos ouvindo, e sempre a gente sabe que a gente lida com as pessoas que ouvem, se inspiram e vão usar isso para melhorar, mas sempre tem os que vão ficar resistentes, tipo, beleza, daí ele estourou o orçamento dele inteiro, agradando a equipe inteira, e aí, sabe? Exato. Não, tem resultados fantásticos. Então, se eu puxar lá desde 2010, 2012, quando eu assumi a área, como eu falei, tinha 70%, 80% de nível de conhecimento baixíssimo, ou seja, apenas 10% da equipe estava apto a vender o produto com o nível de conhecimento que tinha. Ou seja, 80%, 85%, se entregasse o produto na mão dela, ela não sabia vender. Isso a gente resolveu com uma certificação. E aí o que era a certificação? Ele ganhava uma placa com uma certificação mesmo de metal na casa dele, falando, você passou na prova. Quando ele recebia, a primeira coisa que ele ia fazer o quê? Mostrar para a família. E isso dava o senso de orgulho, né? E isso para a família toda. Claro. Né? E até de pertencimento, né? Exato. E aí isso justifica o porquê eu diminuí tanto o nível de treinamento de 30% do que era um workshop. Por quê? Porque eu trouxe essa certificação para o workshop. Ou seja, ele tinha que estudar antes. Isso que eu ia provocar agora. Essa constante busca por aperfeiçoamento e entender que não era só naquele momento ali, né? Exato. Porque até era a mensagem que vocês estavam passando anteriormente. Exato. E aí entra num dos princípios, um dos 7 princípios do Konosuke Matsushita, que era, né, na verdade, aprimoramento contínuo. Então percebe assim, eu não reinventei a roda, eu só peguei o que o cara queria que a gente fizesse. Né? E isso deu muito resultado. Então, a gente certificou todo mundo, então o nível de conhecimento foi resolvido. Turnover de 22% ao mês, ou seja, ao final de 12 meses era possível que não tinha a mesma equipe, para 1,2. Que bacana. Ou seja, o que saía antes 60, 70 pessoas, hoje 2, 3 pessoas, isso tanto motivado por nós ou por ele, e tá tudo bem. Com isso, eu reduzi o custo de investimento ou o custo efetivo de demissão. Estamos falando aí de algo próximo de 1,4 milhões de redução ao ano. O que eu fiz com esse dinheiro? Uma parte dele, uma parte voltou para a empresa
E a outra parte eu reinvesti nele. Com o quê? Com um programa de excelência, onde eu avaliava ele dentro de todos os KPIs que a gente tinha. E a cada trimestre, um por regional, um promotor por regional, mais supervisor, coordenador e gerente, fazia uma viagem no Brasil. Para poder aproveitar, ficava uma semana fora. Ao final de 12 meses, eu fazia o fechamento. Esse fechamento, ele vai para uma viagem ou internacional, ou para um resort super bacana, com a família. Que bacana. Aí tá começando a explicar o porquê que a mãe me ligava. Sim, tinha um interesse envolvido. Então, e aí, óbvio, né, o conhecimento intelectual, né, você consegue garantir que as pessoas fiquem mais tempo na empresa, ficando mais tempo tem mais conhecimento, então ele consegue ter um nível de qualidade melhor lá na ponta. Todo o know-how de uma gestão de uma loja que esse promotor teria que fazer, de organizar o produto, de limpar o produto, de colocar MPV, de fazer a precificação, de orientar o gerente aonde que fica melhor colocar. Isso é um know-how que você gasta tempo investindo nisso. Sim. Né? Então, até porque isso também está em constante transformação, né? É uma área que tem muita dinamicidade. Uhum. Então, isso são os resultados assim palpáveis que a gente teve. E é óbvio, o senso de pertencimento, né? A gente foi certificado nos últimos 3 anos aí pela Great Place to Work, com as melhores empresas para se trabalhar. Foi a primeira agência do Brasil a ser certificada. E com isso, virou um case para a Panasonic, onde a gente começou a exportar isso para o Japão, para a América Latina, com um modelo de trade marketing, de gestão de equipe, muito voltado para a humanização. Né? E isso explica um pouco das minhas mudanças ou das áreas que eu vim assumindo. Por quê? Eu vim de TI, passei para a área comercial, trade marketing, comunicação e econ. E agora como consultor. Se a gente parar para pensar o que essas áreas têm muito em comum, é uma única coisa. Pessoas. Uhum. É só isso. E o que a gente mostrava para eles é: você tem 2 opções na hora que você acorda de manhã. Cara, ou você tá incomodado com a vida que você tem, então decide lutar, fazer mais do que a média do mercado, que não é muito difícil hoje, infelizmente. Entrega o seu melhor, que você vai ser recompensado. Se não aqui na Panasonic, tudo bem se for em outra, mas que você tenha essa gana de poder chegar nos seus objetivos. Porque se não for para isso, de novo, para que a gente está aqui? Por que manter uma pessoa infeliz dentro de uma posição? E aí, aproveitando esse gancho, um dos projetos que a gente fez foi uma coisa chamada Ikigai. Conhece Ikigai? Não conheço. Ikigai é um conceito japonês, onde ele fala o porquê que você levanta todo dia pela manhã. E aí, isso tem alguns benefícios quando você descobre isso. Existe uma ilha de Okinawa. Okinawa, lembra do Karate Kid, não? Cara, eu nunca assisti Karate Kid, tu acredita? Karate Tô te Kid, ajudando hoje. Tá bom. Karate Kid, o Sr. Miyagi era o professor dele. Ele morava... O Karate nasceu na ilha de Okinawa. E lá é uma das Blue Zones que eles chamam, onde as pessoas vivem há mais de 104... Mais de 100 anos, mas lá especificamente 104 isso eu já ouvi falar. anos. Eles têm uma longevidade absurda, assim, muito fora da média. Exato. Imagina que no Brasil estamos falando aí de 76 mulheres, 74 homens. Lá a média é 104 anos. E aí o porquê? Um dos conceitos, obviamente não é só isso, mas um dos conceitos é o Ikigai, onde eles treinam as pessoas, as crianças, a descobrirem qual que é o seu propósito. Porque acreditam, e isso funciona, Sim, que se você claramente descobrir o seu propósito, você concorda que as dificuldades do dia a dia que vão ter, independente se você descobrir o seu propósito, vão ficar mais leves? muito mais. Pois bem, então se estressa menos. Se estressa menos, você foca mais dentro daquilo que você ama fazer. Até alcançar. E aí o sucesso é garantido. Com isso, você tem uma vida mais longe, né? Você tem uma vida mais longa, mais prolongada, porque o seu estresse não te consome como consome uma pessoa normal que não sabe por que está aqui. Que sensacional. Com isso, a gente aplicou o Ikigai lá. Eu fui algumas vezes para o Japão
E fui entrar a fundo nisso, né? E eu trouxe do Japão para cá para apresentar para o meu VP na época. Aí ele falou, cara, vai fundo. E isso juntou o Ikigai junto com esse modelo de gestão. Cara, hoje tem promotor que está voando, tem consultor que está voando, porque ele fala, cara, é isso que eu quero fazer. Em compensação, tem outros que falam, cara, não é isso. Não é isso. E obrigada. E é isso. Por me ajudar a enxergar. Então, todo esse processo do Ikigai que a gente implementou trouxe uma clareza também no alinhamento de expectativa do tipo, cara, o que eu posso te ajudar para você chegar dentro do seu propósito? Fabiola, daqui 2 anos eu me formo, você fisioterapeuta. Cara, beleza, vamos lá, eu te ajudo. O que você precisa de mim? Foco nas pessoas. Mesmo sabendo que ele não estaria aqui depois de 2 anos, o importante é fazer com que a jornada dele caminhe para dentro do que é o propósito dele. Porque a hora que ele descobre isso, ele trabalha mais feliz, independente de qualquer coisa. Sim, e do tempo também, né? Até porque a gente tá pensando aí numa linha sucessória, provavelmente. Essa pessoa vai treinar o próximo. E aí, se tu chega para ser treinado novo na empresa e já é desmotivado pela pessoa que ocupava aquela função, já começa errado, né? E foi interessante porque as outras marcas começou a ver essa evolução, essa transformação. E eles perguntavam para os nossos colaboradores, falavam assim, mas o que ele faz? O que eles fazem? Né? Falou assim, não dá para explicar. As respostas deles eram geralmente não dá para explicar, porque é um conjunto de coisas. Né? Não é só o Ikigai, não é só o controle do humor, não é só pegar o telefone e ligar, né, para saber como é que tá. Outro processo que a gente fez também, dia de aniversário, eu ligava para cada um. Então por dia eu lhe fazia pelo menos umas 3 ligações. Simples e puramente. Primeiro para saber como uma pessoa estava. E que era o dia dela. Então, entende que essa proximidade... e aí eu acho que é um pouco cruel algumas empresas, ou alguns gestores, alguns diretores, que acham que ficar sentado no ar-condicionado e com 300, às vezes tem empresas que tem 1000 promotores, consultores, tá trabalhando, tá entregando, tá tudo certo. Cara, eu acho isso desumano. Desumano porque... Qual é a diferença da posição do diretor e o promotor ou consultor? Cara, é salário e cargo. O resto é ser humano. É o ser humano que ou veio de baixo, é o ser humano que está lutando tanto quanto você lutou para chegar onde você está. A empresa depende tanto quanto de um quanto de outro para o seu funcionamento. Exato. E se duvidar, estou para dizer que tem consultor que é mais importante dentro do processo evolutivo. Eu não queria dizer isso, ainda bem que você disse. Então acho que é um pouco disso, sabe? É olhar para o ser humano, né? Simples assim. É simples, Fábio, porque você já estudou, já tá num nível um pouco mais avançado, porque de fato, mesmo que a gente tenha essa clareza, o dia a dia da operação, e aí aqui que a gente fala principalmente com líderes de marketing, consome muito, né? Então, quando a gente é pressionado ou precisa atender um objetivo ou uma meta, a gente acaba deixando de lado o principal, né? E o meio está invertido. Porque se você está sendo pressionado para ter resultado, quem vai dar resultado? São as pessoas. Então, não é pressionando as pessoas que você simplesmente vai ter resultado. Você pode ter resultado agora, imediato, mas ele não é sustentável. Estamos falando aí de 10 anos de processo de evolução, de transformação das pessoas. Dentro desse processo, é óbvio que eu errei, é óbvio que tiveram muitos erros, mas a gente pega os erros e fala, beleza, aqui eu sei que não vamos pisar mais, beleza, vira a página e vai para o próximo. A grande questão é que, ainda assim, se a equipe de trade, a equipe de marketing, de vendas, comercial também, que foi as 3 áreas que eu atuei, começar a entender que o processo é transformar as pessoas para ter o resultado e não ter o resultado para depois transformar as pessoas, porque se você começa da transformação de cima, empurrando para baixo, essas pessoas não vão ficar. Não dá certo. E vão entrar outras que também não vão ficar. Né? Então, o processo está invertido. Né? Hoje está primeiro o resultado, depois, se sobrar um tempinho, eu vejo as pessoas se está bem ou não. Né? E ao contrário. E aí, queria a tua opinião, até para a gente encerrar. Tu enxerga essa preocupação com os times enquanto uma tendência, uma prioridade dentro das empresas?
Ou não? Tu acredita que a gente tá precisando melhorar, deixando a desejar? Porque a gente ouve muito falar em preocupação hoje em dia com governança, com diversidade, mas a tua visão mesmo de mercado, será que de fato estamos melhorando, evoluindo? Eu acho que existe uma intenção, isso já é um bom ponto, já é um bom passo. Já é um bom começo. É um bom começo, mas a gente está ainda muito aquém porque em alguns mercados que eu tenho acompanhado, isso não é genuíno. Ou seja, as pessoas da grande diretoria, enfim, grande alto escalão, elas estão sendo pressionadas por um RH da vida a ter essa gestão mais humanizada, mas ela não é assim. E aí, se não é genuíno, fica pior. Fica esvaziado de sentido. Aquele papo que a gente estava tendo agora há pouco. E aí, puxando um outro tema, que aí, falando, né, até de resultado, a gente implementou um projeto chamado Magic Work. Né? O Magic Work, eu fui para a Disney, pela Panasonic, inclusive, para estudar o conceito da Disney. Porque a gente tinha chegado num nível de evolução tão bacana enquanto a gestão, liderança, engajamento, treinamento, tudo, que a gente falou assim, tá, o que mais dá para te fazer? Não, vamos para onde é o melhor sistema de atendimento, Disney. E lá eu fiquei uma semana nessa imersão. Aliás, agradecer até o Claudemir Oliveira, da Seeds of Dream, que é a empresa que faz esse tipo de jornada de imersão. E eu fui conhecer um pouco do que é a Disney por dentro. E foi através dele que a gente começou a trabalhar uma operação totalmente voltado para o cliente agora. Então, eu fiquei lá uma semana, conheci tudo sobre a Disney, tudo aquilo que realmente se faz para encantar o cliente, o detalhe do detalhe. Eles são super rigorosos, né, com esse cuidado. Tenho até curiosidade de ler um livro que eu não vou lembrar agora, depois eu posso colocar aqui na descrição do episódio, que conta um pouco dessa história. Tem, enfim, daria para fazer um podcast só da Disney, mas só para resumir. Então fui lá, peguei todas as informações, 20 dias depois eu estava fazendo um workshop com a liderança dessa equipe, cerca de 20 pessoas, chamado Workshop Magic Work, onde eu coloquei eles num hotel, e geralmente sempre é uma surpresa o que acontece lá. Dentro desse hotel, eles inverteram os papéis. O hotel deu total liberdade, porque era um hotel um pouco menor, é um hotel que fica no interior de São Paulo. E a gente colocou os funcionários, eles chegaram, tudo animado, legal, workshop, treinamento, experiência, tá tudo bem. Aí, só que a gente avisou, aí óbvio, né, com todo o tema Disney, o cara com violino para receber eles, tal, para gerar esse encantamento, porque eles só vão conseguir gerar esse encantamento para a equipe deles se eles forem encantados. Exato. Então a gente fez todo um cenário, só que eles não esperavam que os quartos deles não estavam reservados para eles. Estava para a equipe do hotel. E eles iam dormir numa barraca. Num campo, obviamente, seguro, dentro do hotel, tal, etc. Por quê? Porque eles iam passar o lado oposto. Para eles aprenderem a servir, eles tinham que fazer essa função. Então foi dividido em grupos, onde os funcionários dos hotéis, o cozinheiro, o cara que a arrumadeira, tudo, foram dormir, aproveitar o hotel. Então a gente já gerou dois conceitos. Contribuímos porque geralmente essas pessoas que estão lá trabalhando dia sol não frequentam o próprio hotel. É verdade, também tem isso. Então eles foram dormir e com um benefício, obviamente toda a gestão disso foi feita a 4 mãos com o hotel, e o pessoal foi dormir na barraca. Beleza. No dia seguinte, isso com atividades até altas horas, porque a gente trabalha muito com esgotamento emocional, para a gente conseguir colocar as coisas que a gente precisa. Então, isso psicologicamente, eu sou formado em coaching, então sim, dá para utilizar bastante coisa dentro do coaching de neurociência. E no dia seguinte, cada um foi fazer uma atividade. E o pessoal do hotel, os funcionários, aproveitando o hotel, na piscina, jogando bola, jogando tênis, aproveitando o hotel. E quem ia fazer todo o processo de hospedagem era a nossa equipe. Obviamente sempre com um supervisor deles. Então tinha minha equipe, cozinheiro, tinha o pessoal do camareiro, tinha, enfim. Lá fazendo check-in, check-out e tal. É óbvio que o hotel estava só para nós, né? Então facilitou bastante. Bom, resumindo, no final, no último dia, a gente ofereceu um jantar para os colaboradores do hotel e
para os familiares que a grande maioria nunca tinha visitado o local de trabalho do próprio colaborador. Com filho, mãe, esposa, tal, etc. Deu mais ou menos umas 60 pessoas. Quem fez o jantar? A nossa equipe. Quem serviu o jantar? A nossa equipe. E ali a gente tirou muitos insights, né? Falando de... O cara falou assim... Teve uma pessoa, um da equipe, falou assim... Eu fui arrumar a cama, eu não sabia que uma cama tinha 352 dobras do lençol pra cá, da cama, do travesseiro, do não sei o quê. Ele falou assim... Eu nunca mais... Eu entro no hotel e eu olho pra uma Sem cama... valorizar. Sem valorizar. Entende? Boa. Esse foi um dos insights. Bom, resumindo, essa equipe viveu uma excelente experiência. Teve um pequeno detalhe. Um deles, o sonho deles, do nosso funcionário, era coordenador, era o filho conhecer o Homem-Aranha da Disney, né, na Disney ou em qualquer parque. E a gente trouxe o filho dele, ele não sabia, a esposa dele, ele não sabia, para esse jantar, e trouxemos o Homem-Aranha também. Assim, foi super emocionante. Eu tenho até um vídeo no meu canal, depois eu deixo disponível para vocês. Manda pra gente que eu coloco aqui na descrição. Legal. Bom, resumindo, só pra gente fechar o Magic Work, a gente chegou com essa equipe de liderança treinada, motivada, beleza. Agora vamos treinar a equipe. Fizemos, obviamente não a mesma dinâmica, mas o workshop foi um encantamento. Como é que você vai encantar o cliente? Ok? Beleza. Feito isso, agora vamos para a prática, né? No ponto de venda, como é que está sendo a abordagem? E uma das coisas que a Disney prega muito, assim, cara, você só precisa olhar e atender as necessidades do consumidor, do nosso cliente. E era isso que a gente começou com essa base. Um exemplo disso foi uma senhora chegou na Recife também, foi numa loja de rua, calor de 40 e poucos graus, chega cansada, toda suada tal, e ela chega, o marido, que aparentemente era o marido, e uma criança especial, de cadeira de roda. E estava muito agitada, a criança, chorando, gritando, tal, etc. A hora que ela chegou, o nosso consultor chegou, falou assim, posso te ajudar, não sei o que. Ela falou, não, eu queria ver uma geladeira, mas já andamos de ônibus, ele está muito estressado, melhor não. Deixa eu volto outro dia. A consultora, já com essa visão de atender o cliente, falou assim, a senhora quer uma água, quer descansar um pouquinho? Tudo bem, a senhora pode voltar outra hora, mas senta um pouco, descansa, tal, tá muito quente lá fora. Ela falou, aceita uma água. Foi lá, aceitou uma água e a criança super agitada. E aparentemente a mãe estava meio que incomodada com isso, porque estava na loja, tal, etc. E aí a consultora sentou do lado dela e falou assim, a senhora quer mais alguma coisa? Tal? Ela falou assim, não, eu tô indo mesmo. Nessa hora a consultora olhou para a criança estava olhando o cordão dela. E o cordão dela tem vários pins, porque era uma das melhores promotoras, tal, que esse é um outro programa que a gente faz. E tinha a certificação do Magic Work, ou seja, ela estava certificada para atuar como a metodologia Disney, que era a silhueta do rosto do Mickey. Sim. A criança olhou e parou. Ela ficou um pouco mais calma. A consultora percebeu e falou assim, eu posso tirar e colocar nele para ver se ele fica calma? Aí a senhora fica tranquila. Não, pode. E aí a hora que colocou na criança, parece que a magia aconteceu. A criança começou a sorrir e brincar com todos os botos. A mãe olhou para ela, encheu o olho de lágrimas e falou assim, eu nunca vi ele desse jeito. Aí a consultora falou assim, que bom que ele acalmou, tal, não sei o quê. A mãe virou para ela e falou assim, mas eu sei por quê. O pai dele faleceu recentemente, sempre colocava esse cordão a hora que chegava em casa. Daí nele. Ele fez a associação. Cara, tá pago. Tá pago. A pessoa que estava com ele, né, com ela, era irmão dela. E, bom, virou uma emoção a loja, né? Resumindo, e a promotora tem também autonomia, isso é uma das coisas também que a Disney faz muito, deu pra criança o cordão com crachá e tudo. Leva. E, por um acaso, ela vendeu um refrigerador. Eu ia perguntar, mas achei que ia ser muita crueldade. Por um acaso. Então percebe que o foco agora, no momento que a gente está vivendo, é foco nos clientes, porque os promotores já estão ok. E agora vem
para entregar para o consumidor o melhor atendimento que ele possa ter. E esse foi um trabalho também desenvolvido de formiguinha, que você tem que pegar na mão. E essa foi uma história. Sim. No período... Que exemplifica super bem e fica muito claro como que isso se tangibiliza, sabe, para quem tá na ponta. Então, você fala assim, tá, beleza, esse foi um case. Tem 300 cases, tem pessoas que chegaram na loja, era para comprar e não tinha, tipo, faltou R$10 para comprar uma máquina de lavar, sabe? A promotora tirou do bolso e deu. E não que ela é treinada para isso, mas ela entendeu o conceito. Entendeu? Ninguém fala assim, ó, consultor, você vai lá e banca lá metade do refrigerador do... Não é isso. Mas ela sentiu que aquilo ia fazer bem para ela. E aí a gente recebe os áudios das histórias, porque a gente faz esse monitoramento. A grande maioria existe um impacto em três posições, né? O vendedor, que acompanha tudo isso, o consumidor e o nosso consultor. Ou seja, o vendedor, o cliente e o nosso consultor. Porque também dá muito sentido aquela função que normalmente é colocada numa posição de é só o promotor de vendas. Exato. E aí, com isso, eu gero um ecossistema positivo, onde ele fala assim, é para isso que eu vim aqui, para esse mundo. Com isso, continuo gerando mais engajamento, mais nível de conhecimento, porque ele quer estar melhor. E nessas lojas onde todos esses consultores estiveram atuando com o Magic Work, a gente cresceu em média de 30% a 35%. Olha só, que bacana. Só mudando a postura e a atitude do promotor, porque esse foi o investimento. Sim. Tá vendo por que a gente tava desde 2021 para trazer esse case, né? Esse case é muito lindo. Depois compartilha com a gente, porque eu sei que tu tem bastante material de audiovisual que complementa isso que a gente tá falando para eu colocar na descrição do episódio. Vou deixar o microfone aberto pra tu te despedir, comentar pra galera onde que eles podem te encontrar, te conectar, conectar contigo, na verdade, no LinkedIn, conhecer melhor a Next, fica à vontade. Legal, bom, primeiro obrigado, foi um prazeraço estar aqui. Para mim, falar de pessoas, falar de desenvolvimento e falar do ser humano, para mim, eu faço isso a qualquer hora e qualquer momento, porque eu vejo que a humanidade ainda precisa ter esse olhar. E aí não só empresas, não só área de marketing, enfim. Acho que se a gente se pôr um pouco no lugar do ser humano, se incomodar com as coisas erradas, né, olhar para a rua, ver o mendigo e achar que aquilo é normal, não é normal. Né? Uma pessoa pegando comida na rua não é normal. E se você se incomodar com isso e de alguma forma contribuir para a sociedade, assim já dizia o Konosuke Matsushita, e ter a gratidão daquilo que você já conquistou, isso não quer dizer ausência e ambição, né? A ausência da ambição, sim, mas sim ser grato pelaquilo que você tem, eu tenho certeza que a vida vai ser melhor. E descobrir realmente pelo qual você está aqui, né? O seu Ikigai, qual que é o seu Ikigai. Bom, a Next em breve vai ter mais novidades. Next Experience, uma empresa focada muito nessa experiência e no desenvolvimento humano, focado um pouco na área de trade, na área de marketing, mas trazendo resultados acima de tudo. Então essa é a forma que a gente está buscando, através de toda essa experiência e know-how que a gente conseguiu, né, nesse período que eu trabalhei na Panasonic, na Bosch, etc. Até porque os resultados foram palpáveis, então isso me garante uma expertise grande para poder aplicar isso no mercado. E acho que se as empresas começarem a olhar para as pessoas novamente, você vai ter mais resultado. Simples assim, né? Sempre é simples. Mas precisa ter esforço, precisa querer. E você me acha no LinkedIn especificamente, por hora, Fábio V. Ribeiro, lá no LinkedIn, vai estar todos os trabalhos que a gente já tem feito e já fizemos, mas ainda vai ter bastante novidade aí pela Next Experience. Boa, volte para nos contar a próxima vez que estiver em Floripa. Obrigada novamente por ter topado abrir uma brecha aí na agenda para vir até aqui nos nossos estúdios gravar com a gente. Você que nos ouviu até agora, deixa um comentário aqui no YouTube, no Spotify também tem caixinha de pergunta, conta pra gente que insights você obteve desse episódio e que vai passar a fazer diferente a partir de agora. Não deixe de ouvir os nossos outros episódios em media.market/podcast. A gente volta terça que vem. Tchau, tchau.